Então, 165, bens extremos. Se tiver alguma pergunta, pode fazer. Em Jesus disse no Evangelho de Lucas, capítulo 12, versículo 15: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Aqui é bem claro, na abundância das coisas que possui. A vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. A palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Poderá exercer extensa autoridade, entretanto, como se comportará dentro dela? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Terá muitos projetos elevados, quantos edificou? Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição, mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Terá escrito milhares de páginas, qual a substância de sua obra? Contará muitos anos de existência no corpo, no entanto, que fez do tempo? Poderá contar com numerosos amigos, como se conduz perante as afeições que o cercam? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, aquisições nominais e títulos exteriores. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos, onde nos encontramos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons, situações e favores recebidos do Altíssimo. Não procureis amontoar levianamente o que detens por empréstimo. Mobiliza com critério os recursos depositados em tuas mãos. O Senhor não te identificará pelos tesouros que ajuntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons, pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Bem claro a explanação dele. Começa assim: a vida de um homem não consiste na abundância das coisas que possui. Então não importa a quantidade daquilo que você tem. Então a palavra do Mestre está cheia de oportunidade para quaisquer círculos de atividade humana em todos os tempos. Um homem poderá reter vasta porção de dinheiro, porém, que fará dele? Não que adianta ter muito dinheiro. O problema não é o dinheiro. O dinheiro não é amaldiçoado. O dinheiro não faz mal. O uso que fazemos do dinheiro. Então, o que você vai responder não é por ter ou não dinheiro. O que você vai responder é o que você fez com o dinheiro que você teve, o que passou pela sua mão. Está na sua consciência. Né? Você é o como você utiliza as graças de Deus. Poderá exercer extensa autoridade. Entretanto, como se comportará dentro dela? Você pode ser uma autoridade, mas como você vai ser? Justo, bondoso, compreensivo, tolerante, paciente? Então, ter ou não autoridade não importa. O que importa é como você utiliza esta autoridade. Agora, essa autoridade, a gente já imagina uma coisa bem grande, né? No estado do país, na cidade. Não, pode ser autoridade dentro de casa. Como você utiliza a autoridade sua dentro do seu lar? Porque é nas pequenas coisas que a gente conhece. Você pode saber quem você vai ser se um dia Deus lhe der um cargo de autoridade no país. Se você pensar assim, será que eu seria bom um presidente? Como eu sou como presidente do meu lar? Porque a primeira estrutura que a gente constrói, a primeira empresa realmente de responsabilidade que a gente constrói na vida da gente é a família. Como você é como presidente da sua família?
E aí então você vai ser como o presidente do país. Não vai mudar em nada. Você pensa que muda, mas não muda. Tá? É calmo, é nervoso, é displicente, é ausente, é presente demais, é autoritário. É isso que você vai ser. Aí ele diz assim, e aí vem o autoritarismo, e vem o poder, a autoridade que você tem sobre você. Como você é com você. Né? Como você é. Você é muito cobrador, muito disciplinador consigo mesmo, com você mesmo. Eu brinco que algumas pessoas se auto-sabotam. Por quê? Porque às vezes ela é tão exigente com ela que ela mente para ela mesma. Eu falo assim, que absurdo isso. Gente. Por exemplo, eu acho que eu tenho que ser... Vamos colocar um exemplo aqui. Eu acho que eu tenho que perdoar uma pessoa que me fez mal. Da minha família. Vamos colocar aqui assim. Só que eu sou uma autoridade sobre eu mesmo. Então, eu acho que eu tenho que perdoar uma pessoa da minha família. Mas eu não consigo perdoar. Agora vem uma realidade. Não conseguir é uma palavra que a gente cita para quem não quer. Então, a gente diz que não consegue porque não quer. Porque tudo que a gente quer, a gente consegue. Então, vamos colocar aqui. Mas eu digo assim, eu não consigo. Olha a fuga que eu já estou dando. Já estou dando uma respostinha legal. Eu não consigo. Olha que legal, dá até dó das pessoas ouvirem eu falar, não é? Quando eu falo assim, eu tenho que perdoar o fulano, mas eu não consigo. Todo mundo fala, não é mais fácil do que eu falar assim, eu não quero mesmo. Aí todo mundo vai falar, mas isso é ruim, hein? Então, a vitimização é uma maneira ótima, uma saída fantástica. Bom, mas eu estou mentindo para mim, tá vendo? A vitimização é uma historinha que eu conto a mim mesmo para que eu tenha pena de mim. Como eu gostaria de perdoar, mas eu não consigo. Quem sabe um dia Deus vai fazer um estalo, um milagre, uma mágica e eu vou perdoar. Olha como eu estou mentindo para mim. Por que eu estou mentindo? Porque eu não quero ser visto como uma pessoa ruim, uma pessoa que não perdoa. E por que eu tô... Aí mesmo assim eu tô... Mas tem muita gente que não perdoa e fala, eu não perdoo mesmo, quem tem que perdoar é Deus. E por que eu estou mentindo às pessoas que eu não consigo, ou eu minto às pessoas que eu já perdoei e não perdoei, né? Por que eu minto? Porque eu acho que eu tenho que dar satisfação às pessoas. Eu estou mentindo uma aparência. Compreenderam agora? Porque eu não tenho coragem de confessar nem a mim e nem aos outros que não faço porque não quero perdoar. Nós mentimos, toda mentira que contamos para nós porque somos muito autoritários conosco. Às vezes, por eu não achar capaz de lidar com aquilo que é mal visto pela sociedade, eu minto. E eu estou mentindo para mim também. Minto para mim. Então, quando você estiver mentindo muito na sua vida, a seu respeito, eu diria para você uma receita. Para de exigir muito de si mesmo. Simples, não é? Vou descobrir que meu familiar, alguém falou para que eu sou muito mentiroso. Então eu vou te dizer, você é muito autoritário. Para de mentir. Para de ser autoritário com você. Relaxa. Se você não dá conta, não dou conta. Se você fez, fala, fiz. Ninguém é perfeito. Não tenta ser perfeito e construir histórias para te tornar perfeito. Você não é perfeito. Tá bom? Poderá dispor de muitas propriedades, todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Aqui está. Como você está utilizando os patrimônios provisórios? Você pode ter muitas propriedades. Ter ou não ter muitos, como você usa? Se você está explorando... Olha, fui construir kitnets. Gente, eu não sou nada contra investimentos. Mas eu penso o seguinte... Por que eu preciso construir ou ter coisas que eu exploro a necessidade dos outros? Né? Eu acabo explorando. Porque, às vezes, o imóvel
muita gente não tem casa? Porque poucas pessoas têm muita casa. E essas casas são colocadas para viver à custa do aluguel dela, para que as famílias, né, paguem o aluguel e alguém viva sobre o aluguel. É uma exploração. Então, olha, existem coisas na vida que a gente precisa ganhar dinheiro, a gente precisa sobreviver. O que a gente não precisa é ser obrigado de trabalhar em coisas que exploram o meu próximo em nome da minha sobrevivência. Porque quando eu faço isso, eu só mudo o problema de lugar de família. Porque a família que paga o aluguel para mim, ela também está passando dificuldades. Então ela paga para mim, para eu não passar dificuldades. Se ela não pagar o aluguel para mim, é eu que estou em dificuldades. Então quando a gente faz empurra para os outros aquilo que a gente não quer, não é uma coisa boa para o cristão. Compreenderam agora? Não é algo bom para o cristão. Aí eu digo assim, ó, mas isso aqui é propriedades, tá certo? Propriedades. A propriedade material. Mas tudo a gente leva para dentro de nós. Quais são as nossas propriedades? Verdadeira. Quando você nasce, a sua propriedade verdadeira é o teu corpo. Como você cuida do teu corpo? Agora vamos lá. Poderá dispor de muitas propriedades. Todavia, de que modo utiliza os patrimônios provisórios? Provisório. Olha o patrimônio aqui. Como você cuida do seu corpo? Vou fazer uma coisa bem tranquila aqui para a gente pensar, hein? Conforme você cuida do seu corpo, você cuida de todos os seus imóveis e bens materiais. Quer apostar? Vamos fazer uma relação aqui facinho? Vamos lá. Vamos colocar uma casa. Você vai falar assim, como é que é? Vou colocar uma casa. Guto, pelo amor de Deus. Eu não limpo minha casa todo dia, mas eu tomo banho todo dia. Eu não estou falando dessa maneira, né? Óbvio. Eu estou falando de como você cuida do imóvel. Tá certo? Não é uma relação direta, pelo amor de Deus. Mas, por exemplo, você é daquele que quando você está com uma vontade de comer algo que te faz mal para a saúde, você come? Ou lembra que faz mal para a saúde e não come? Ou passa vontade, como diz. Tem gente que é pecado, né? Você fala assim, eu tô com vontade de comer, isso aí faz mal. Não passa vontade não! Você fala, sai para lá, Satanás. Porque tem um monte de Satanás querendo que você quebra as regras da autoconservação. Teu patrimônio é teu corpo. Mas se você fala assim, não, eu não passo vontade não. Se eu quero comer, eu como, né? Então é a mesma coisa. Se você tiver vontade, alguma vontade, se for algo que realmente você quer, você mexe na sua casa. Senão você não mexe mesmo. A casa para estar rachando, a telha já está vazando, pingando, pingando a cara. Todo mundo quer falar, meu Deus do céu, isso aqui vai cair na sua cabeça. Você está assim. Isso eu não quero. Mas em compensação, o que você faz na sua casa é o que você quer, o que você gosta. Por exemplo, você gosta, de uma estante que está lá na sua casa. Aquela estante, aquela peça é a única peça que não pode ter goteira. O resto inunda de goteira. Porque aquela peça é a mesma forma como você cuida de você. É a mesma. Quer ver? Eu tenho um carro. Como que eu cuido do meu carro? Você cuida do carro igual como você cuida de você. Será que eu cuido? Eu tenho certeza absoluta. Pode observar. Né? Se eu ando tudo empecadinho, meu carro está tudo limpinho. Se eu tudo desleixar, meu carro está tudo desleixadinho. Se você é aquele que deixa para depois tudo na sua vida, eu tô com dor aqui, vai no médico, não deixa, eu vou no médico amanhã, seu carro tá cheio de barulho, eu acho que tá com tá alguma coisa, vai cair um parafuso aí desse cara, não, eu vou levar no mecânico, um dia eu levo no mecânico, entendeu? O mecânico é o médico. Inconscientemente, é o que nós somos para nós, aqui fora, nós só expandimos a consciência. A nossa consciência está aqui, ela vai fazendo isso. E eu vou colocando coisas aqui dentro, idêntico como eu lido com a primeira coisa que eu encontro. Meu corpinho. A mesma coisa.
Tá certo? Exatamente a mesma. Quer ver uma coisa? Quem tem casa, você vê aquelas pessoas usuradas pelo dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro. A hora que sobrar uma casinha, rapaz do céu, ele vai alugar. E para ele, e se ele for aquele de dinheiro, ele aluga até para tráfico de droga. Importa para ele é dinheiro. Se ele, na vida dele, não importa com isso, por que ele vai importar com o imóvel? Onde para quem é alugado? Nós somos exatamente. Você olha uma pessoa e vai dizer como ela é a vida dela. Ou olha como ela lida em determinados momentos da vida dela e vai dizer como ela é. Exatamente a mesma. Patrimônios provisórios. Terá muitos projetos elevados. Quantos edificou? Esse aqui é aquela história da gente sempre deixar os projetos elevados para um dia, para o futuro. Um dia, quando eu envelhecer, e aí eu vou fazer, eu tenho umas coisas na minha cabeça para fazer umas bondades, assim, umas caridades para as pessoas. Mas quando eu aposentar, quando eu envelhecer, esses projetos, o diabo adora esse projeto do futuro. Adora. Desde que a gente nasce, ele está lá na maternidade para dizer, olha, você chegou, valeu. Tudo que você prometeu para chegar até aqui, deixa para outra vida. Não vem com esse papo nessa vida. Então eu já nasço assim, doutrinado pelo diabo. Tudo que é bom, tudo que eu prometi, tudo que eu combinei é para outra vida. Mas já estou nessa. Por isso que todo mundo está cheio de sonhos para o futuro. Como se o futuro fosse chegar realmente. Eu planejo tantas coisas como se eu acreditasse no ovo dentro da galinha, realmente. Eu acredito que realmente eu vou acordar. Eu falo assim, quando eu aposentar, a pergunta que eu faço, quem disse que você vai aposentar? Porque pelo planejamento você morre antes. Então você não vai fazer. E aí eu digo assim, aí tem um ditado que diz assim, diz que de boas intenções você desce no inferno, tá cheio. Todo mundo gritando, ainda com raiva de Deus. Por que Deus me tirou a vida antes? Eu ia salvar as criancinhas, eu ia doar para os órfãos, eu ia ajudar as mães, eu ia isso. Cheio de bonzinho, cheio de boa intenção. Eu acho que o inferno você não encontra ninguém dizendo, eu sou ruim mesmo. Vem aqui, não. Todos tinham, precisava de um tempinho para preparar, para fazer algo de muito bom na vida. E aí, eu digo assim, que quantos você edificou de todos os projetos elevados da sua vida? Então o Reinaldo diz uma proposta para nós. Inverta. Passe a inverter. Tudo que você tem de vingança, de raiva, de ódio, para falar, para brigar, para discutir, você fala assim, quando eu me aposentar, quando eu envelhecer, vou procurar essa pessoa para falar esse desaforo que ela me falou há 10 anos atrás. Eu vou brigar com essa pessoa, eu vou fazer isso com aquela outra, eu vou isso. Agora, hoje, eu vou pôr em prática tudo que eu tenho de bom, toda a vontade de bondade. Então eu vou ser bom agora. Vai que eu morro antes de me tornar mal. Pelo menos eu passei uma vida inteira só fazendo bem. Porque hoje nós fazemos tudo errado para deixar tudo que é de bom para o amanhã. E o que é mais incerto na nossa vida física? Amanhã. E é o que nós mais acreditamos que está tudo certo. Quantos daqui hoje, vamos fazer uma pergunta assim, põe aí, quantos de nós hoje acredita que vai acordar amanhã? Tenho certeza, 100% de nós. Eu vou. Exatamente. Poderá guardar inúmeros ideais de perfeição. Pode guardar inúmeros ideais de perfeição. Mas estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Ou seja, às vezes você é uma pessoa inteligente, uma pessoa bondosa, mas e tem diversos ideais de perfeição. Um deles que eu diria, você já tem meta de reforma íntima na sua vida. Eu quero ser hoje melhor que ontem, amanhã melhor que hoje, e assim sucessivamente. Eu vou morrer bem melhor do que quando eu cheguei nesse mundo, com certeza absoluta. Quero me livrar mesmo de tudo aquilo que não presta na minha vida. Meus pensamentos negativos, meus vícios, minhas más tendências, o máximo que eu conseguir. Você tem esse projeto de ideal, mas
estará atendendo aos nobres princípios de que é portador? Essa é a pergunta. Eu estou me preparando realmente para isso? Porque uma coisa é ter um grande ideal, outra coisa é eu ter preparo. Não adianta eu falar assim, oh, não, eu quero fazer reforma íntima, Guto. Só um minutinho, eu acendo cigarro, conversando comigo, acendo cigarro, pego uma bebida, uma pinga, põe na minha... Estou fazendo a minha reforma íntima, você sabe, fumando, bebendo. Quer dizer, uma reforma íntima teórica? Reforma íntima é prático e teórico. Então, terá escrito milhares de páginas. Você pode ter sido um escritor, chegar aqui nessa terra, escrever milhares de páginas, diversos livros. Mas qual é a substância de sua obra mesmo? Essa é a pergunta que você vai... O conteúdo da sua obra. Para que exatamente é a sua obra mesmo? Ao lerem a sua obra, a pergunta que você pode responder é assim: quando as pessoas lerem minha obra, exatamente o que mesmo você está ajudando essas pessoas? Por que isso é importante? Porque escrever milhares de páginas não me torna melhor que ninguém. De repente, são páginas que levam as pessoas ao abismo, que levam as pessoas a traumas, a medos, a situações que não sejam uma evolução, que não sejam para o bem. Se eu sou um servidor do Cristo, tudo que eu faço por livre e espontânea vontade, inclusive escrever páginas e páginas de livros, que esses livros, ao serem lidos, ensinam, evoluam, cresçam. Está aí Chico Xavier, Divaldo Franco, Raul Teixeira e muitos outros. Ivone Pereira. Mas não estou falando também só de escrever coisas espíritas. Não, estou falando, por exemplo, olha, eu quero escrever sobre... Ensina, desenvolva as pessoas. É fantástico. Esses dias eu estava vendo um vídeo na internet, poucos eles estão na internet, é interessante isso. Professores de português ensinando português. Fantástico! Fantástico, não é? Professores de matemática, ensinando matemática básica, gente. Está ensinando na internet. Matemática básica. A gente não tem ideia da quantidade de pessoas nesse país que tem diploma e não sabe matemática, não sabe português. Porque nós temos no Brasil uma indústria de diploma, não indústria que produz seres humanos profissionais no mercado. Então, hoje, cada vez mais, estamos precisando do conhecimento básico. Diploma, certificado, nós temos um monte pendurado na parede. Mas se conversa com aquela pessoa, ela não sabe nem português falar. Ela não sabe escrever. Ela não sabe matemática. Então, nós invertemos tudo. Antigamente, nós começávamos pelo básico, para tentar chegar lá. Hoje não, você já ganha o certificado de diploma e depois, se quiser, você faz o básico. É literalmente assim. E eles estão ensinando. Então eu penso assim, quantidade de pessoas que vão aprender a entender melhor, saber muito mais, cada vez mais. Contará muitos anos de existência no corpo. No entanto, que fez do tempo? O que importa a quantidade de anos que você faz no corpo? O aniversário, a quantidade de aniversários que você faz. O que importa se você vive 20, 40, 60, 80 ou 100 anos? O que importa é o que você fez com esse tempo. A qualidade de vida que você se deu no sentido evolução, progresso, abertura da sua mente, da sua consciência, percepção do mundo, realmente aprendizados, né? Então, cadê? Estava onde? Contará com muitos anos de experiência no corpo, no entanto, que fez do tempo. Poderá contar com numerosos amigos. Como conduz perante as afeições que o cercam? Como você se conduz?
Às vezes eu tenho muitos amigos, mas como eu me conduzo? Quais são os assuntos? Eu ensino, eu aprendo, eu me relaciono com eles ou não? Às vezes a gente tem muitos amigos, mas só para falar de cachaça, futebol. A hora que eu vou entrar a falar de futebol, uma mesa enorme, todo mundo falando de futebol. Brigo, discuto, grito, acalmo. A pergunta é: o que isso te desenvolve? Lembra que futebol, carnaval é estratégia da mídia e de todos os governos para ludibriar o povo, ocupar a cabeça das pessoas, porque sem isso as pessoas estariam ocupadas com eles. Então, desde quando Roma, era pão e água e circo, porque não tinha televisão, né, gente? Era melhor que não tinha Globo. Desculpa falar, mas hoje a gente tem até a Globo. Então, não tinha. Então eles davam pão e mandavam o circo ficar. E aquela multidão ficava naquela arena gigante, gritando e tal. Enquanto isso, nos bastidores de Roma, acontecia de tudo que você imaginar. Sempre foi assim. Então, vamos pensar um pouquinho mais em elevar nossas conversas, buscar mais conhecimento, debater assuntos mais reais, verdadeiros mesmo, né? Nossa vida não consiste da riqueza numérica de coisas e graças, ele está falando. Não é isso, de quanto você teve de coisas e nem de quantas graças você recebeu. Aquisições nominais e títulos exteriores, externo a você. Nossa paz e felicidade depende do uso que fizermos onde nos encontrarmos hoje. Não queira nem sequer sair de onde você se encontra para ser feliz, porque a felicidade ela vem de dentro para fora. Então, aonde quer que você esteja, você pode encontrar a felicidade. Entendendo o que você tem que fazer, o que você tem que fazer por você em onde você se encontrar. Aqui e agora, ele coloca no presente, das oportunidades e dons, de todas as oportunidades que a vida vai te conceder, tudo é uma oportunidade. A gente nem imagina a quantidade de oportunidades a gente tem. A quantidade. Né? Por exemplo, vem andando, você está andando com o carro, aí percebe o pneu está murcho. Aí você fala assim, puxa, preciso calibrar um pneu. A oportunidade que você tem de aprender a calibrar um pneu. Você sabe quantas pessoas nunca calibrou um pneu? Tudo é uma oportunidade. Eu quero falar aqui que tudo na vida é uma oportunidade. Não pensa assim não, que nada tem. Sim, tem pessoas que passam uma vida inteira e nunca calibrou um pneu. Que incrível, né? Então, na hora que você vai calibrar o pneu, não vai magoar, não vai chatear, de uma oportunidade. Você está fazendo algo que nem todo ser humano fez. Mas é algo simples para quem já fez. Mas para quem nunca fez, diga para uma pessoa que nunca fez, vai lá calibrar o pneu. Como é que é mesmo? A pessoa já fica até nervosa. Você vê que nada no mundo é simples. Não despreze nada, tudo é uma oportunidade. Tudo. E não, oportunidades, ele está falando assim, das oportunidades e dons. Dons não é conhecimento, dons não é coisas que você desenvolve agora. Dons é o que você já nasceu pronto, é que você nunca fez curso. Então ele está falando assim, que Deus está te dando muitas oportunidades e que você sabe que é capaz de fazer, mas não faz. Não faz, é um dom. Porque se fosse, dependesse de um curso, dependesse de uma leitura, você ia dizer, não sei ainda. Não, o dom já está pronto. E ele te dá isso, várias oportunidades, várias. E a gente deixa passar. E às vezes é aproveitando as oportunidades e praticando os dons que nós nos descobrimos.
A gente conhece. Tem pessoas que, por exemplo, só descobriu, gostava de brincar com criança quando brincou com criança. Até que é legal brincar com criança. Descobriu. É desenvolvimento, aprimoramento. Situações e favores, olha só, onde encontrarmos hoje, aqui e agora, das oportunidades e dons. Situações e favores recebidos do Altíssimo. Vai ser difícil você saber se é uma situação ou se é um favor, se é um mérito ou se é um favor que você está recebendo do Altíssimo, do Alto. É meio complicado para a gente saber, mas existe, óbvio, uma maneira de saber. Quando é merecimento, é porque você trabalhou, já fez pelo direito de receber. Então é como se fosse um pagamento, mas não é pagamento. Né? Então, tudo aquilo que eu dou valor é porque é merecimento. Tudo aquilo que eu tenho, mas não dou valor ou desprezo, foi um acréscimo da bondade de Deus. Foi uma misericórdia. Eu não tinha merecimento. Por isso é que eu não sei o valor. Eu estou ganhando aquilo. Tá? Então, agora há pessoas que, mesmo ganhando a misericórdia de Deus, cuida e aí adquire merecimento para continuar tendo. Outros não. Ganham a misericórdia, não dão valor e perdem. E só vão passar a ter de novo o direito de ter o dia que merecer. Novamente. E aí ele diz assim: não procureis amontoar levianamente, sem direcionamento, sem nada, o que te detens por empréstimo. Tudo é seu por empréstimo. Então, se você não tiver realmente uma finalidade, e que essa finalidade não seja cristã, não acumule. Vamos lá, vou fazer o seguinte. Eu tenho um dinheiro para comprar uma casa, mas eu não vou morar na casa. Por que eu não vou morar na casa? Porque eu não preciso morar na casa. Eu vou alugar a casa. É cristão? Não, não é. Não é. Se você comprar essa casa para alugar, alguém que tire o dinheiro para comprar para ele morar, vai ficar sem a casa. E vai ter que provavelmente alugar de você. E o aluguel das casas vão subir em virtude de poucas pessoas terem muitas casas que não moram e exploram os outros. Então, eu não quero, eu preciso de uma casa só para viver. Certo? Certo, tenho a minha, ótimo. Mas e as demais? Vende. Ou então aluga para um comércio. Um comércio. Porque alguém vai ganhar dinheiro ali. Mas é importante a gente entender que entre o negócio e a exploração é um liame, depende muito do intuito meu, do dono. Tá certo? Em tudo na minha vida. Por isso eu não tenho uma regra para ser criada aqui. Só estamos levando a pessoa a refletir sobre isso. Certo? Então, não fica só acumulando. Mobiliza com critério, com razão, com lógica, com entendimento os recursos. Depositar em tuas mãos. Então não acumula. Então você está falando que a gente não pode ter dinheiro. Tem que gastar tudo que tem. Mobiliza com critério. O dinheiro não é para ficar parado, realmente. O dinheiro é uma bênção que proporciona o progresso, desde que ele não seja utilizado para explorar o progresso. Ele vai dar progresso, mas você vai vir através da exploração. Mas ele pode dar progresso sem explorar. Isso depende do dono do dinheiro ou do uso que nós fazemos do dinheiro. Então, o mobiliza com critério. Tem dinheiro? Mobiliza. Não fica guardando, mas com critério. Lembra-se que você é como se aquele dinheiro, e é mesmo, não é seu, é Deus que te emprestou. Então você tem que justificar para o dono do dinheiro cada valor que você gastá-lo. Então você vai dizer, assim, eu vou fazer isso com isso, porque eu acho que isso aqui vai te proporcionar. Esse meu irmão, esse teu filho vai te... meu intuito é colocá-lo mais próximo de ti.
E aí diz assim: o Senhor não te identificará pelos recursos que juntastes, pelas bênçãos que retivestes, pelos anos que viestes no corpo físico, que viveste no corpo físico. Reconhecer-te-á pelo emprego dos teus dons. Tudo que você teve, a forma como você usou seu dom, né? Quantas pessoas você auxiliou, todo dom auxilia. Pelo valor de tuas realizações e pelas obras que deixaste em torno dos próprios pés. Não é obras fora de nós, em torno do nosso pé. Olha bem a colocação. Obra que você fez com você. Pé você leva, aliás, é ele que te leva. Então você sempre está com ele em torno de você, da sua pessoa, e não fora de você. Não é a bondade que você faz em outros países, em outras cidades, em outros locais. Não, é aquela bondade que você faz, as realizações que você promove em sua vida e em torno de sua vida. Bem tranquilo, bem calmo, tá certo? Então, e tem responsabilidade, nós temos responsabilidade com tudo. Se eu, por exemplo, ganho dinheiro, eu ganho na loto, não tem erro, tá? E aí eu pego e falo assim: ah, mas eu não quero responsabilidade com o dinheiro, não quero errar com o dinheiro, eu pego e dou tudo. Errado. Porque para onde eu doei, se fosse para estar lá, Deus teria feito aquilo ali ganhar direto. Então, o que ele está falando para você? Lembra que eu falei que não dá para saber o que é certo e o que é errado? Porque depende do intuito de quem é o dono. Eu estou com a riqueza, ganhei o dinheiro. Se o meu intuito é ficar livre da responsabilidade de lidar com o dinheiro, errar com o dinheiro, falhar com o dinheiro, estou errado. Mas se o meu intuito é auxiliar, porque aquele local precisa, porque ali vai se desenvolver, é outra história. Eu posso ter sido utilizado apenas como um instrumento de transferir o dinheiro. Então, por isso que eu falei, não tem como colocar uma tabela de certo e errado, não. Depende do porquê estou tomando aquela atitude. Isso é muito íntimo de cada um. Há pessoas que parecem muito boas, mas porque elas estão apenas tentando se livrar de responsabilidades. Não é bondade, é falta de ser responsável. Pegar para si aquilo que Deus está lhe oportunizando. Então passa para outra.